poucos os senhores que morreram sem deixar em testamento algum escravo alforriado. A maioria deles era algum filho bastardo, fruto dos amores do senhor com alguma negra da casa. Mais raro ainda era que alguém pudesse fazer como o senhor Manuel Tomé de Jesus, que na hora do desabafo final, quando podia dizer tudo o que quisesse, declarou que se casou 3 vezes, todas diante da igreja, e não teve nenhum filho fora do casamento. Isso era raríssimo. Desde os tempos de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do fundador da capitania de Pernambuco, até os de Manuel Tomé de Jesus, foi costume sepultarem-se os mortos quase dentro de casa, em capelas que eram verdadeiras puxadas das casas grandes. Ficavam assim os mortos em contato com os vivos, até que os higienistas, já no Segundo Império, começaram a perguntar até quando persistirá essa prerrogativa dos mortos envenenando a vida dos vivos. Os enterros eram feitos à noite, com muito gasto de cera, muita cantoria do padre em latim e muito choro das senhoras e dos escravos. Joaquim Nabuco fala deste choro dos escravos quando sua madrinha morreu. Era um choro, lembra ele, com 2 motivações. Choravam com saudade da senhora de engenho bondosa, mas também com receio de que pudessem passar a ser propriedades de um escravocrata cruel. Os negros, evidentemente, não se enterravam entre flores e sedas, nem eram sepultados nas capelas dos engenhos. Eram envolvidos em esteiras e jogados em covas rasas assinaladas por cruzes pretas. Foi o negro que alegrou a vida doméstica do brasileiro. O português, já de si melancólico, deu no Brasil para surumbático, tristonho. E do caboclo, você sabe, nem se fala. Calado, desconfiado, quase um doente em sua tristeza. E a risada do negro quebrou toda essa apagada e vil tristeza em que ia abafando a vida dentro das casas grandes. Ele que alegrou os São Joões de engenho, que animou os bumbas meu boi, os cavalos marinhos, os carnavais, os reisados, e que a sombra da igreja inundou das reminiscências alegres de seus cultos totêmicos e fálicos as festas populares do Brasil, na véspera de Reis ou nos carnavais, coroando suas rainhas, fazendo surgir debaixo de umbelas e de estandartes místicos, e os negros dançando, cantando, expansivos, exuberantes. Ah, o conhaque de pitanga. É conhaque, não é licor? Ah, é horrível lembrar da relação dos meninos das casas grandes com os moleques companheiros de brinquedo. Relação de crueldade, né? Eram chamados companheiros de brinquedos, na verdade eram levas pancadas, né? Os meninos brancos faziam dos moleques o que queriam. Pareciam bonecos Judas de sábado de aleluia, malhados, montados. E o Gilberto Freire fala da repercussão que esse tipo de relacionamento teve depois na vida dos adultos. Nas mulheres, a coisa foi pior, porque os meninos iam crescendo
livres e aprendendo no mundo que aquele relacionamento não era normal. As mulheres não, cercadas de todos os cuidados, vigiadas em ambientes de estufa, elas adquiriam a consciência de que eram superiores, de que podiam mandar e deviam ser obedecidas. Nunca tiveram escrúpulos nisso, podiam nem sequer pensar que estavam erradas. Gilberto Freire conta em Casagrande Senzala casos terríveis de crueldade de senhoras contra escravas, né? Casos de uma senhora que mandou arrancar os olhos da escrava, amante de seu marido, e servir a ele na sobremesa, com sangue ainda fresco na compoteira. Caso de baronesas que, por despeito ou ciúme, mandavam vender molequinhas a velhos libertinos. Casos de senhoras que espatifavam assaltos de botina, dentaduras das escravas, que mandavam arrancar-lhe as unhas, cortar-lhe os peitos, toda sorte de crueldade. Assim as viviam dentro das casas grandes dos engenhos, num isolamento árabe, submissas aos maridos a quem elas se dirigiam.